Olha, essa primeira fase de treinamento ela foi muito bem planejada, porque assim que acabou a Copa Paulista, nós tivemos o aval da diretoria para a renovação do contrato do Kleber Gaúcho, foi o primeiro passo, e a partir desse momento nós demos start às contratações. E desde o período da Copa Paulista que nós começamos a trabalhar em função da temporada 2023. Isso inclui nos reforços que chegaram na apresentação, no dia 16 de novembro, e algumas situações nós tivemos que aguardar até mesmo por causa das eleições, porém, tudo dentro do planejado. O Bruno chega num período de final de temporada, né? Para nós aqui no Brasil, porém, ele fez 16 jogos no ano de 2022, sendo que a temporada portuguesa ela tem um formato diferente da nossa brasileira, porém ele vem um período de inatividade aí de uns 2 ou 3 meses e nós temos aí o trabalho agora de recondicioná-lo e colocá-lo em ponto de bala para que o Kleber possa utilizá-lo. Ainda temos um tempo muito hábil até o início do campeonato, porém nós temos que ter todos os cuidados necessários para que a gente não possa errar na dosagem de trabalho com o atleta e com isso chegar na competição 100% das suas condições físicas. Olha, o nome, o Bruno César, ele é sempre bem-vindo, né? Porque é um atleta de muita expressividade, um atleta que já rodou equipes grandes do país e do mundo, já teve no Vasco, Corinthians, Palmeiras, no Benfica de Portugal. Olha, com certeza eu acho que vai ser uma A2 mais competitiva dos últimos anos também, porque você terá 15 jogos, onde 16 equipes, é muito difícil um campeonato, talvez seja aí o segundo ou terceiro melhor campeonato do país, e levando-se em conta o peso de Ponte Preta e Novo Horizontino, que disputam uma Série B de brasileiro, você pode esperar que a competição será muito acirrada. Olha, a Copa Paulista foi um coroamento de um trabalho, né? Talvez de um resultado muito imediato, mas que era uma necessidade que o 15 de Piracicaba tinha que ter. E esses atletas corresponderam. Então, nós chegamos à conclusão que nós temos que utilizar aquilo que nós temos. Nós não podemos ficar querendo aquilo que os outros têm. E isso deu resultado, isso é o resultado, isso é um investimento que o 15 de Piracicaba faz, e por que não valorizar o nosso próprio produto? Então, eu cito que hoje o Mica e o Enzo, que terminaram como titulares da Copa Paulista, eles fazem parte do elenco profissional e eles não vão disputar a Copa São Paulo. Os demais atletas que têm idade para a competição, todos eles farão parte do grupo da Copa São Paulo. Então nós temos em média aí 6 a 7 atletas que vão voltar para a categoria de base, reforçando a equipe sub-20. Sendo que tem alguns que também já estão incorporados ao grupo profissional, já fizeram jogos treinos com a equipe profissional e vão reforçar a categoria de base. Porém, esses 2 atletas, eles não participarão da Copa São Paulo de Futebol Juniores, o Enzo e o Mica. Douglas, agora uma pergunta do Erivan Monteiro, do Jornal de Piracicaba. Douglas, o 15 está montando um time experiente de jogadores que conhecem as divisões de acesso e com muita rodagem no futebol. Muito diferente da Copa Paulista, que o 15 foi campeão apostando nas pratas da casa. Queria que você falasse sobre essa mudança de planejamento. Olha, quando você fala da experiência, a gente fala de jogadores mais novos. Vou te dar o exemplo do próprio Matheus Melo que eu citei. É um jogador novo com experiência, ele tem 23 anos. Guilherme Amorim, um atleta que vem de passagem por grandes equipes, já teve acesso com outras equipes e que está numa idade bem considerável, 29 e 30 anos. Então a nossa média de idade, ela continua baixa. Ela não é aquela média alta de acima de 30 anos. Obviamente temos 2 atletas acima dos 30 anos, que é o caso do Rodolfo e o caso do Bruno César, porém os demais atletas estão tudo abaixo de 30 anos. Então, apesar da colocação que o Erivan fez de serem atletas experientes,
eles são novos ainda. Então, ainda com muita lenha para queimar e com certeza vão contribuir muito para que a gente possa atingir as nossas metas de 2023. Tem mais uma pergunta, Douglas, foi que era a última, mas sobre contratações, né? Então, sobre a pergunta, né? O 15, com o Bruno César chegando, são 14 contratações nesse momento, né? Existe a possibilidade de trazer mais jogadores agora nessa reta final de ano, ou também no início do ano, ou o clube pretende esperar aí no decorrer do campeonato para poder contratar um ou outro jogador para preencher essa lacuna? Douglas, só pegar o gancho, que essa é também a pergunta da linha do Gabriel Turola, daí a gente coloca num pacote só. Para fechar, então, portanto, as perguntas do Gabriel Turola, se confirmando a contratação do Bruno, ainda restarão vagas na lista A, elas serão preenchidas antes do início da competição? Se sim, com contratações pontuais ou que chegarão como nome certo, guardadas as devidas proporções, que é nessa linha que o Vitor perguntou. As duas perguntas eu vou tentar sintetizar, tá? Nessa primeira fase de contratação, nós tivemos uma dificuldade de achar uma posição específica, que é um zagueiro canhoto. Foram várias tentativas, vários atletas consultados e, infelizmente, nós perdemos para o mercado. O mercado que estava muito aquecido, perdemos para o mercado externo, para a Série A, e esses atletas preferiram os campeonatos de maior expressividade. Então, é uma posição específica onde o treinador busca um atleta canhoto, devido à sua metodologia de jogo, e nós não conseguimos encontrá-lo. Então, se faltou algum atleta, talvez esse seja um atleta canhoto, zagueiro canhoto, tá? Isso não quer dizer que a gente não possa contratar futuramente um destro para preencher essa lacuna, né? Apesar de que hoje nós temos 4 atletas, né? O Rodolfo, o João, o Maestro, o Ian e o Léo Santos. Todos eles destros, mas que têm característica de jogar pelo lado esquerdo. Essa é uma posição específica que a gente busca, e nós estamos acompanhando o mercado da mesma forma como nós esperávamos um meia. E esse meia aconteceu agora no final do ano, que foi o Bruno César. Então, pontualmente, nós estamos ainda buscando essas situações de buscar um zagueiro canhoto. E se nós vamos preencher todas as lacunas da lista A, isso ainda nós vamos analisar, porque, teoricamente, nós temos um grupo muito competitivo. Todos os atletas que estão aqui têm condições de serem titulares da equipe, e a partir do momento que nós chegarmos nessa reta final de preparação, é que nós vamos fazer uma reavaliação para ver se há realmente uma necessidade de novas contratações. A princípio, nós estamos fechando essas 14 contratações, sendo que ainda não anunciamos o Bruno César, né? Mas será anunciado na próxima semana. E essas 14 contratações estão dando uma bela sustentação àqueles atletas que permaneceram da Copa Paulista, e caso haja essa necessidade, como eu falei, dessa reavaliação que nós faremos aí na próxima semana e até depois do jogo treino contra o Ituano, que é no dia 7, aí eu posso estar dando uma resposta mais precisa para vocês, se nós vamos preencher as 26 vagas. Beleza? Fechado. Obrigado, Douglas. Tá bom?